Olá, tudo bem? Nessa série de vídeos sobre laudo para crédito do ICMS, uma coisa muito importante que você precisa saber é sobre as auditorias que são feitas pela Secretaria da Fazenda, sobre as glosas em relação a esses laudos, multas que são aplicadas em relação ao seu possível cliente ou futuro cliente e também quais são os principais erros que as pessoas cometem ao fazer um laudo como esse. Em termos de auditoria, uma coisa importante é que isso é um imposto que você deixa de pagar para a Secretaria da Fazenda. Então, com certeza, ela não quer perder esse dinheiro. E ela acaba fiscalizando essas empresas para verificar se esses laudos que foram feitos estão em conformidade ou não. E qual é o objetivo desses laudos? Classificar o consumo entre área produtiva e não produtiva. E quando ela faz uma auditoria, ela verifica se isso foi feito de maneira adequada ou não. Só para te dar um exemplo, foi feita uma auditoria no passado pela Secretaria da Fazenda de Santa Catarina e eles encontraram 880 empresas com irregularidades em relação a esse crédito do ICMS. E o montante que vinha sendo arrecadado de maneira indevida por essas empresas chegava a 162,8 milhões de reais. E qual que é o cuidado que as indústrias precisam ter em relação a isso? Se elas forem auditadas, elas têm que devolver esses valores que foram creditados de maneira indevida com uma multa que pode chegar ao dobro do valor arrecadado no período. Agora pensa comigo, já imaginou se você fez um laudo como esse de maneira inadequada, o seu laudo foi glosado e a empresa chega para você e diz o seguinte: olha, meu amigo, minha amiga, eu tive um prejuízo aqui de tanto e eu preciso agora que você me ressarça isso, porque você, como responsável técnico, como engenheiro ou engenheira, me falou que eu poderia me creditar de tanto. Eu fui lá, fiz o crédito, tudo certinho como você me pediu para fazer. E a Secretaria da Fazenda veio aqui, me auditou e falou que esse seu laudo está de maneira inadequada. Isso é um grande problema que você acaba tendo. Como que você vai ressarcir se você tiver um cliente com uma fatura de energia de R$1 milhão, R$2 milhões, R$3 milhões? Você tem uma ideia do que um ponto percentual de erro em relação ao laudo técnico pode representar para esse cliente em relação a um período de 5 anos? Pensa comigo, uma fatura de energia de R$1 milhão, por exemplo, no Paraná, o ICMS 29%, daria em torno de R$290 mil. Se nós considerarmos 1% desse valor, nós temos aí 2.900 sendo creditado por mês. Pega esses 2.900 e multiplica por 60 meses, para você ter uma ideia quanto que um erro percentual de 1% no laudo pode representar em termos de responsabilidade em relação ao laudo que você fez para uma grande empresa. Então por isso que você precisa ter muito cuidado com isso. Se ela tiver que devolver ainda esses valores que foram acreditados nesse período com uma multa que pode chegar ao dobro do valor arrecadado, imagina quanto que você pode ter que devolver para essa empresa. É um trabalho que exige muita responsabilidade, você precisa saber o que você está fazendo para não correr um risco como esse. Agora, falando em termos de erro, o que é muito comum acontecer? Às vezes, tem empresas que pensam o seguinte: não, eu posso me creditar 100% do ICMS. Não, está errado. Por quê? Essa empresa ela tem áreas que não dão direito a crédito para ela. Ela só pode se creditar nas áreas associadas ao processo de industrialização. Você precisa conseguir compreender quais são esses locais e orientar o cliente de maneira correta para que ele saiba tomar esse crédito de maneira adequada. O teu laudo precisa ser o quê? Feito de maneira muito transparente e idônea, de forma que o auditor da Secretaria da Fazenda consiga olhar o seu laudo, olhar a realidade da empresa e fazer um depara, verificando se existe uma conformidade ou não. Agora, o que acontece? Existem algumas empresas que prestam esse tipo de serviço que fazem laudos como esse sem ter conhecimento dessas auditorias que são feitas, sem conhecer muito bem a legislação em relação a isso, sem saber como fazer esse laudo e acabam muitas vezes dando um carimbaço. O cara vai lá e emite uma RT em uma folha de ofício, por exemplo, e diz: olha, aqui você pode se acreditar 95%, por exemplo. E acaba elaborando um laudo superficial no qual ele não consegue justificar esse percentual. Muitas vezes ele coloca um medidor, um analisador de energia em um ponto aleatório, faz um trabalho para enganar o cliente, que muitas vezes é leigo na área elétrica, sem conhecer o que? A responsabilidade que ele pode vir a ter se esse laudo for glosado. Então não caia nessa, procure primeiro saber exatamente aquilo que você está fazendo, ter segurança em relação a esse trabalho, porque se você for auditado, o cliente vai te chamar para poder justificar isso. Só para te dar um exemplo, nesse momento eu estou participando de um processo de auditoria de uma empresa que teve o seu laudo glosado pela Secretaria da Fazenda. Não posso dizer que foi glosado 100% porque está correndo um trâmite judicial em relação a isso. Então a empresa fez uma recuperação referente aos últimos 5 anos, tem um laudo técnico em relação a esse período, foi feito por uma outra empresa de engenharia e o meu trabalho agora é o quê? Fazer uma análise
para verificar se esse crédito foi feito de maneira correta ou não. Só que eu não sou o perito nomeado pelo juiz. Eu fui contratado pela empresa como um auditor externo para acompanhar a perícia feita pelo juiz. Então nós temos o quê? A figura do perito nomeado pelo juiz, eu estou como assistente técnico avaliando o laudo que foi feito por um outro engenheiro, tá? E provavelmente vai ter algum assistente técnico da Secretaria da Fazenda. O processo tem um valor extremamente alto, está em torno de 1.700.000. A empresa está com todos os bens bloqueados por conta de uma glosa e de uma multa que é extremamente alta, cuja Secretaria da Fazenda considera que foi feito um crédito de maneira irregular. Agora, já pensou se você fosse a empresa que fez esse laudo? Qual que é o tamanho do problema que você tem nas suas mãos? É óbvio que você precisa tomar muito cuidado com esse tipo de serviço por conta disso tudo que eu falei até agora. Um grande abraço, na próxima aula voltamos a conversar um pouco mais sobre isso. Até mais!